Boa tarde, catequizandos, catequizandas. Estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese online. É o nosso encontro número 16, Reconciliados com Deus. Lá na página 89 do nosso livro de catequese. Vamos então iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá então para a página 89 do livro. O objetivo do nosso encontro de hoje é compreender e vivenciar o sacramento da reconciliação como oportunidade de reaproximação a Deus e de crescimento pessoal. Como será que nós nos reaproximamos de Deus? E por que nós nos reaproximamos? Será que nós deixamos de estar perto dele? E quando nós deixamos de estar perto dele? Reconciliados com Deus. Deus, mesmo quando pecamos e nos afastamos de seu amor, nos oferece a oportunidade de podermos ser pessoas melhores e viver felizes em sua presença. Seu amor por nós é tão imenso que enviou seu Filho, Jesus, para nos mostrar o caminho para a nossa reconciliação com Ele. Agora, peguem a Bíblia de vocês e encontrem lá Lucas, capítulo 19, versículos do 1 até o 10. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a palavra que ouviremos agora. Vamos lá? Lucas, capítulo 19, versículos do 1 até o 10. Acompanhe com a catequista na sua Bíblia. Dá uma pausa no vídeo e procura lá na sua Bíblia para você ir praticando, sempre praticando, para nunca esquecer e sempre aprender a procurar na Bíblia cada vez mais rápido. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito,
o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos refletir junto o que nós acabamos de ler. Lá na página 89, observe ali a figura. Olha lá Zaqueu. Zaqueu estava onde? Estava em cima da árvore, esperando Jesus passar. Se ele não subisse em cima da árvore, por ele ser baixinho, o que ia acontecer? Jesus não iria vê-lo. Então ele teve uma atitude. Ele queria ver Jesus. Ele escolheu ver Jesus. E se você prestou bem atenção no Evangelho, Jesus, quando chegou, ele já sabia quem era Zaqueu. Ele pediu para Zaqueu descer da árvore e Zaqueu desceu. Vamos refletir então? Olha lá. Zaqueu esperando em cima da árvore, Jesus se aproximando. Olhem as pessoas ali, que era um pouco da multidão que estava ali, mas podem ver que Zaqueu é um homem de baixa estatura. Observem na figura que mesmo ali na figura, Zaqueu é um homem pequeno e as outras pessoas, os outros homens que estão ali ao redor dele, são homens bem mais altos do que ele, não é? E aí do lado, o que é? É Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, cobrador de impostos. Releia o texto devagar e pense sobre as palavras, as cenas e os personagens. Quais são os personagens que aparecem aí nesse texto que nós lemos? Que palavras mais chamam sua atenção no encontro de Zaqueu com Jesus? Por quê? O que essas palavras lhe dizem? De pé. O que significa de pé no Evangelho? Simboliza a liberdade que Deus sonha para todas as pessoas oprimidos pelo peso das nossas faltas ou das exigências do mundo. Ficamos encurvados, mas o encontro com Jesus nos liberta de tudo o que nos oprime. Zaqueu. Quem era Zaqueu? O que era Zaqueu? Por que ele estava ali? Ao encontrar-se com Jesus, Zaqueu fez uma experiência que transformou a sua vida. Como ele, as pessoas que procuram e aceitam receber Jesus têm suas vidas transformadas. Zaqueu não imaginava que Jesus fosse o chamar. Por quê? Porque, como vocês ouviram já no texto, as pessoas estavam murmurando. Porque Jesus foi para a casa de Zaqueu? Ele é um pecador. Zaqueu era um pecador, ele era um cobrador de impostos. Na época, cobrador de impostos eram pessoas vistas como pessoas que roubam a população, o povo. Então Zaqueu era muito mal visto entre o povo daquela época. E aí eles ficaram se perguntando por quê? Por que Jesus foi para a casa de Zaqueu, um homem pecador? Por que Jesus não me escolheu Zaqueu? E Zaqueu também ficou se perguntando, porque ele não imaginava que Jesus ia fazer essa escolha. Mas antes de Jesus fazer essa escolha, quem foi que fez a escolha antes de Jesus? Foi Zaqueu. Zaqueu escolheu subir na árvore.
Ele poderia ficar lá na multidão, nem ver Jesus passar ou ouvir falar, Jesus está passando. Mas não, ele queria conhecer Jesus, porque até então ele só tinha ouvido falar de Jesus. E então ele escolhe subir na árvore, ele tem uma atitude. E aí, depois que Jesus escolheu a casa de Zaqueu para ir, Zaqueu se tocou o coração. Zaqueu foi perdoado por Jesus de todos os pecados, mas primeiro ele teve que se arrepender. Zaqueu se arrependeu de tudo que ele fez. Por quê? Vocês lembram? No texto, Zaqueu falou que ia dar metade do que ele tinha aos pobres, às pessoas que precisavam. E as pessoas que ele pudesse ter enganado, ele ia dar 4 vezes mais. E isso foi de coração. Não foi uma coisa planejada por ele, mas quando Jesus chegou perto dele, tocou o seu coração e Zaqueu escolheu. Então vocês viram quando a catequista fala que ficar perto de Jesus é muito bom? Quando Jesus chegou perto de Zaqueu, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito por todas as pessoas e resolveu dar seu dinheiro, a metade de tudo que ele tinha, aos que precisavam. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Imaginando Jesus naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Vamos lá? E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Agora, ainda lá no Evangelho de São Lucas, que nós lemos, Lucas 19, do 1 ao 10, você vai escolher um versículo para a sua vida. Qual foi o versículo que você mais gostou que estava na Bíblia? Escreva aí. Escreva o número e qual é que você mais gostou. Em nossa vida, muitas vezes, queremos, como Zaqueu, ver Jesus bem de perto. Vamos dizer a ele que queremos estar ao seu lado? Vamos ler junto com a catequista lá na página 90 ou aí no computador. Senhor Jesus, às vezes somos parecidos com Zaqueu e queremos te encontrar, conversar contigo, mas deixamos
que a multidão nos impeça de te ver e ficamos longe, não nos aproximamos de ti. Mostra-nos o teu caminho e dá-nos coragem para mudar nossas atitudes e viver no teu amor. Dá-nos a alegria do perdão, Jesus. Amém. Olha só, essa oração fala muito, né? Que nós queremos estar sempre pertinhos de Jesus e nós pedimos a permissão para Ele, para estarmos sempre pertinhos dele. E quando nós estamos pertinhos de Jesus, tudo fica muito bom. Então continue rezando, continue fazendo bem, continue não pecando, evitando os pecados do nosso dia a dia. Seja uma pessoa feliz, uma pessoa que se doa, uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Para quê? Para ficarmos pertinhos de Jesus. Crescer compreendendo a palavra de Deus. Páginas 90 e 91. No Evangelho, vimos que Zaqueu era um homem preocupado com os seus interesses e acomodado na injustiça, enganando as pessoas, mas procurou ver quem era Jesus. Decidido, foi ousado e criativo para ver Jesus que passava pela cidade. Com base no texto bíblico, responda: nos dias de hoje, quem seria Zaqueu? O que precisaria fazer para mudar de vida? O que Jesus faria para ajudar Zaqueu de hoje? E o que nós podemos fazer? Considerando a experiência de Zaqueu, o que você acha que nos impede de estar sempre ao lado de Jesus? Converse com a sua família e depois anote as conclusões. Então, quem seria Zaqueu hoje? Seriam as pessoas que pecaram? Vejam se vocês concordam com a catequista. As pessoas pecadoras que ficam roubando, que são muito ricas e ficam passando a perna nas outras pessoas para terem muito mais dinheiro, enquanto que aquelas pessoas que elas roubam têm pouco dinheiro. Já tem pouco dinheiro e ainda ficam com muito menos, passando necessidade, porque o Zaqueu de hoje fica roubando essas pessoas. Então são as pessoas ruins que tiram proveito das outras pessoas. Concordam com a catequista? Quem mais são as pessoas que são o Zaqueu de hoje em dia? São as pessoas que não se importam com as outras, que não ajudam as outras, não é mesmo? O que Jesus faria para ajudar o Zaqueu de hoje? E o que nós podemos fazer? O que será que Jesus faria para ajudar o Zaqueu de hoje? Primeiramente, Zaqueu deveria se arrepender de todos os pecados e assim Jesus o ajudaria, se aproximando da comunidade, ajudando, fazendo com que ele ajudasse as outras pessoas. Nos dias de hoje, são aquelas pessoas pecadoras que se arrependem do que fizeram e vêm para pertinho de Jesus, na casa de Jesus, ficam mais próximas e fazem o bem a todas as pessoas, inclusive a ela, porque antes Zaqueu estava fazendo o mal a ele, porque se ele estava prejudicando as outras pessoas, quem será que é feliz prejudicando outras pessoas? Ninguém, né? Considerando a experiência de Zaqueu, o que você acha que nos impede de estar sempre ao lado de Jesus? Converse com a sua família. O que impede de estarmos sempre pertinhos de Jesus? A gente já conversou sobre isso, né?
Quando nós estamos com Jesus, pertinho de Jesus, é quando nós escolhemos. Vocês viram que Jesus já sabia quem era Zaqueu, ou seja, Jesus sabe quem somos nós. Cada um de nós, ele nos conhece. Mas e aí? Qual será a nossa escolha? Como fez Zaqueu, subiu na árvore para ver Jesus. Ele fez a escolha. E qual será a nossa escolha para ficarmos mais perto de Jesus? É fazermos o bem, rezarmos, prestarmos serviços à comunidade, ajudando sempre que preciso, dar carinho, amor, atenção. Por quê? Porque nem sempre o que a gente ajuda financeiramente é a melhor escolha. Muitas pessoas precisam do quê? De carinho, de atenção. Não adianta você sair por aí dando dinheiro para as outras pessoas. Vou lá levar dinheiro lá para minha mãe, para meu pai, para meu avô, para minha avó, para minha família, que estão precisando muito. Mas e aí, você chega lá, deixa o dinheiro rapidinho e vai embora, não dá uma atenção. Principalmente para essas pessoas mais idosas. Elas precisam de muita atenção. Hoje, inclusive, eu ouvi de uma tia minha. Ela falou, nossa, com a pandemia, ninguém mais vinha aqui em casa. Aí eu fiquei com depressão. Mas não tem o que fazer. Mas eles precisam de atenção. Porque eles precisam se sentir úteis ainda. Nós temos que valorizar muito eles. Eles têm muito conhecimento para nos passar. Então, valorize esses horários, essas horas, esses pequenos momentos que você pode ter com as pessoas mais velhas, com os teus tios, avós, pai, mãe, com toda a família, com todos os conhecidos que você gosta, que estão aí próximos a você. Leve sempre um pouquinho, uma palavra de carinho às pessoas que estão ao teu redor. Lá na página 91, vamos ler, acompanhem lá com a catequista. Zaqueu mostrou uma transformação, uma mudança de atitude após seu encontro pessoal com Jesus. Mas, quando erramos, nem sempre conseguimos fazer como Zaqueu. Jesus, que nos conhece tão bem, sabia disso e nos deu o sacramento da reconciliação, que é a maneira de voltarmos à amizade com Ele, com o Pai e com os irmãos. Assim como fez Zaqueu, Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar e mudar de atitudes, a melhorar a nossa vida. Jesus, antes de voltar para junto do Pai, instituiu o sacramento da reconciliação, deixando aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, para que pudéssemos nos reconciliar com Deus, com o próximo e com toda a criação. Para nos reconciliarmos com Deus, celebramos o sacramento da reconciliação, que acontece de maneira bem parecida à do encontro de Zaqueu com Jesus. Agora vamos lá para a página 92. Vamos entender melhor relacionando os 5 passos necessários para participar deste sacramento e o seu significado. Eu não vou dar a resposta hoje, mas eu vou ensinar a vocês passo a passo como que é a confissão. Lembra que outro dia a catequista falou para vocês como é se confessar, que nós teríamos um encontro sobre se confessar? Então esse encontro chegou. Vamos lá então? Para uma melhor compreensão do sacramento da reconciliação, podemos dividi-lo em
5 passos. Quais são esses 5 passos? Você está olhando ali? Exame de consciência, arrependimento, propósito, confissão e satisfação ou penitência. Então vamos ver cada um deles. Eu não vou dar a sequência, vocês vão ver a sequência e vão passar lá para o WhatsApp da catequista. Vocês vão colocar sequência da pergunta da página 92. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos colocar lá, ok? E a primeira palavra-chave é Zaqueu, ok? O primeiro passo para uma confissão ou uma reconciliação é o exame de consciência. A voz de Deus fala a consciência do homem, onde coloca a sua lei. Faça o bem, evite o mal. Olhando para seu íntimo, o homem pode descobrir o que rompeu sua comunhão com Deus, com os irmãos, com a natureza e consigo mesmo. Por isso é importante, antes da confissão, analisar a consciência para apresentar ou confessar tudo o que causou o afastamento de Deus. Por isso se chama exame de consciência. Primeiro você vai ficar pensando: o que foi que eu fiz? Quando foi que eu fiz? O que aconteceu? Por que eu fiz? Por que eu me afastei de Jesus? Primeiro você vai ficar pensando. Depois vem o arrependimento, que é o segundo passo. Para se confessar, você tem que ter se arrependido. Arrepender-se é sentir a dor dos erros praticados, percebendo o mal que fizeram a si, ao próximo e a nossa comunhão com Deus. Ou seja, você tem que se arrepender sempre e pensar que você nunca mais vai cometer aquele pecado. Para a confissão. O terceiro passo é o propósito. Porque para que o arrependimento seja sincero e a reconciliação com o Pai aconteça, o penitente precisa desejar honestamente não mais pecar e pensar sobre como evitar os erros cometidos. É o que a catequista já falou ali no arrependimento, né? O arrependimento e o propósito caminham juntinhos. Você tem que se arrepender e já pensar como é que você vai fazer para não pecar de novo. É um propósito. Você vai pensar: eu não vou mais pecar. Eu não vou mais brigar com fulano. Eu não vou mais fazer aquilo, né? Aí dependem os pecados que vocês fizeram. O quarto passo é a confissão. Então, depois de você ter feito o exame de consciência, o arrependimento, o propósito, você vai se confessar. A confissão é o ato de procurar um sacerdote, como o Zaqueu procurou Jesus, e dizer explicitamente os pecados cometidos, admitindo-os sem medo. Este é o lado humano da confissão. Dizemos ao sacerdote: irmão na fé, os nossos pecados. E ele nos diz, em nome dos outros irmãos e de Deus, que eles nos amam e nos perdoam. Durante a confissão, propriamente, quem se confessa aproxima-se do sacerdote após sua acolhida e diz quando foi a sua última confissão e manifesta o desejo da conversão.
Fala os pecados de modo claro e objetivo, iniciando pelos mais graves. Não se deve tentar justificar-se e nem culpar as outras pessoas, nem apresentar detalhes, pois não é uma conversa, é a ocasião de um sacramento. O padre, o sacerdote, não está ali para te julgar, mas sim para te perdoar de todos os pecados. Então não precisa você se justificar, afinal você já se arrependeu, né, dos teus pecados. Então é só contar os pecados e não falar: eu fiz isso, mas foi por isso. Não precisa você se justificar. Escuta atentamente os conselhos e a penitência dada pelo padre. Diz o ato de contrição. Lembram que a catequista pediu para vocês escreverem o ato de contrição numa folha e colocarem num lugar bem visível para que vocês fossem dando uma lidinha sempre, para quando vocês forem confessar, vocês já saberem? Então o ato de contrição é: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Aquele que eu passei aquele dia é um pouquinho diferente, mas os dois são válidos, ok? Aí você pode anotar esse ou o outro, o que você achar mais fácil. A catequista vai repetir bem rapidinho, ok? Se vocês quiserem copiar, é só dar pausa no vídeo e copiar aí. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Acolhe a absolvição do padre, que irá traçar uma cruz, enquanto diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é o quinto passo? A satisfação ou a penitência, que é a reparação dos erros cometidos, proposta pelo sacerdote antes da absolvição dos pecados. Não é uma punição, mas uma maneira de aprofundar a conversão, amenizando o mal cometido e de agradecer o perdão recebido. É interessante notar que, desses 5 passos, apenas um ocorre na presença do sacerdote, que é o sacramento da reconciliação. Ajuda-nos a viver constantemente em processo de conversão, aproveitando os momentos da nossa vida para a nossa avaliação pessoal, para revermos posições e para mudarmos o que for necessário. É como Zaqueu. Zaqueu passou por tudo isso e teve um propósito. O propósito dele foi mudar de vida e ajudar muitas outras pessoas, doando a metade do que ele tinha, lembra? Então, a segunda palavra-chave é propósito, ok? Então, preencham aí, depois dessa explicação da catequista, preencham tudinho aí. Em breve você poderá viver a experiência do sacramento da reconciliação, confessando-se a um padre, representante de Deus em sua comunidade. Pense sobre o que dirá o padre se fosse confessar neste momento e não esqueça suas faltas nem o seu arrependimento. Principalmente, você tem que se arrepender. Então, você já sabe, né? São 5 passos que você tem que fazer para o sacramento da reconciliação: exame de consciência,
Pensar tudo, a catequista vai dar uma resumidinha aqui, ok? Pensar no que você fez, que é o exame de consciência. Pensar em tudo que você fez. Arrependimento, se arrepender realmente do que. Se você não se arrependeu, não adianta ir se confessar. Propósito, você tem que fazer um propósito que você não vai mais fazer aquele pecado que você cometeu. Confissão, que é com o padre, é a única vez dos passos que você vai confessar com o padre, que você vai conversar com o padre. As outras é só você, sozinho, aí no íntimo do teu coração. E o sexto é a satisfação ou penitência. Pode ser que, dependendo dos teus pecados, o padre simplesmente te perdoe e ok, tá tudo certo. Pode ser que o padre peça para você rezar, para você fazer alguma penitência. Aí, se ele pedir para você fazer uma penitência, você vai fazer ali mesmo no local que você está se confessando, de preferência, ou então depois, na sua casa, no horário que você achar mais apropriado, ok? Crescer na vivência da palavra de Deus. Gesto concreto lá na página 93. Jesus nos acolhe quando nos aproximamos do sacramento da reconciliação. Ele vem ao nosso encontro por meio da comunidade de fé, representada pelo sacerdote, que nos reconcilia com Deus pelo perdão das nossas faltas. Quando você for se confessar, lembre-se, quem vai estar te confessando é o Padre em nome de Deus. Tudo o que você vai conversar com o Padre, ele está ali representando o nosso Senhor. Então, você não vai contar para a pessoa do Padre, não, ele vai estar ali representando o nosso Senhor. Então, não tema, não fique com vergonha, pode se aproximar, o padre é uma pessoa muito querida, ele não vai te xingar, ele não vai te julgar, ele vai te perdoar, ok? Então, escreva o que escolheram fazer para juntos permanecerem unidos a Deus. Chegamos ao fim do nosso encontro e aí para fazer o gesto concreto, você vai conversar com a sua família sobre o que aprendeu nesse encontro. Pergunte como que é para cada um dos seus familiares a experiência da reconciliação. Pergunte aí a sua mãe, ao seu pai, talvez eles não lembrem mais o ato de contrição, ou talvez o ato de contrição deles seja diferente, não tem problema nenhum, ok? Tá tudo certo. Pode ser que eles se confessem de outra maneira, um pouquinho diferente do que a catequista ensinou. Tá tudo certo, ok? Foi a maneira que eles aprenderam. Então agora, aí no livro, na página 93, escreva o que escolheram fazer para juntos permanecer unidos a Deus. Pense num compromisso para poder viver unidos a Deus e aos irmãos e anote aí. Lá na página 93 agora, vamos agradecer a Deus que nos acolhe em seu amor e vem ao nosso encontro para nos perdoar. Vamos rezar todos juntos? Senhor, Deus do perdão, Pai amoroso, nós agradecemos porque não nos deixais longe do vosso amor. Ficai conosco, Senhor, e guiai-nos pelo caminho que nos aproxima de vós. Vamos com alegria anunciar o amor de Deus, que Ele nos defenda de todo o mal
e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz, tenham uma ótima semana. E a última palavra-chave é penitência, ok? Um forte abraço a todos, até a próxima semana.